Quando uma espécie animal é declarada extinta, isso geralmente parece definitivo. Mas sempre há indícios, avistamentos e relatos que levantam dúvidas. Neste vídeo, vou-te mostrar outros 7 animais que são oficialmente considerados desaparecidos, mas que talvez ainda existam em algum lugar. Número 7. A girafa de pescoço curto. A girafa de pescoço curto, também conhecida como Palaeotragus, era uma parente ancestral da girafa atual, mas com um pescoço significativamente mais curto. Achados fósseis do leste da África comprovam sua existência há milhões de anos. Durante muito tempo, ela foi considerada extinta, mas nas últimas décadas surgiram repetidos relatos de girafas com pescoço incomumente curto, especialmente em regiões remotas do Quênia e da Etiópia. Alguns zoologistas suspeitam de retromutações, enquanto outros consideram possível que uma população isolada tenha sobrevivido. Alguns desses animais apresentam uma morfologia que não corresponde nem às girafas atuais, nem a mutações conhecidas. Até agora, não existem fotos inequívocas, mas biólogos de campo relatam avistamentos em áreas de difícil acesso. Se o Palaeotragus realmente sobreviveu, isso não seria apenas uma sensação, mas também uma prova viva da diversidade de mamíferos pré-históricos na África atual. Número 6. O urso pardo mexicano. O urso pardo mexicano era uma subespécie do urso pardo norte-americano. Menor, mas especialmente de coloração clara. Ele vivia nas regiões montanhosas do norte do México e foi intensamente caçado no século XX. Em 1964, ele foi oficialmente declarado extinto. No entanto, há relatos confiáveis recorrentes. Caçadores de animais de grande porte, fazendeiros e caminhantes relatam a presença de grandes ursos marrom prateados na Sierra Madre Ocidental. Alguns avistamentos são dos anos 1990, outros são mais recentes. A região é pouco povoada e de difícil acesso. Registros não oficiais de câmaras de monitoramento mostram grandes ursos com coloração incomum, mas faltam provas claras de DNA. Biólogos mexicanos pedem há anos uma nova investigação da região, pois, se alguns exemplares conseguiram se esconder, isso seria um retorno sem precedentes de um predador já considerado extinto. Número 5. O Ibex dos Pirineus. O bucardo, uma subespécie do Ibex ibérico, viveu até o século XX nos Pirineus, uma cadeia montanhosa impressionante. Em 2000, morreu o último exemplar conhecido, um animal fêmea. Com isso, o bucardo foi oficialmente considerado extinto. Mas em 2003 aconteceu o impensável. Cientistas clonaram um animal a partir de tecido congelado. O bucardo clonado viveu apenas alguns minutos, mas foi o primeiro animal do mundo a ser trazido de volta à vida após sua extinção. E não para por aí. Em regiões montanhosas remotas do norte da Espanha, pastores ainda hoje relatam avistar cabras selvagens estranhas e robustas, com chifres curvados, bem diferentes do atual Ibex ibérico. Será que em algum lugar uma pequena população esquecida conseguiu sobreviver? Ou será que o bucardo ao menos continua vivo nos genes de outras espécies de cabras? Cientificamente, isso não está descartado. Número 4. Canguru gigante. O Procoptodon era um verdadeiro monstro pré-histórico, um canguru de até 3 metros de altura, com rosto curto e braços dianteiros fortes. Segundo o consenso científico, ele desapareceu há cerca de 40 mil anos. Mas no Outback australiano, há relatos de marsupiais gigantes que andam eretos e que não podem ser explicados pelas espécies atuais. Fazendeiros e caminhoneiros descrevem encontros com animais que são 2 vezes maiores que os cangurus normais, com um modo de andar totalmente diferente e uma constituição muito mais robusta. Embora não existam fotos ou carcaças, o próprio continente oferece áreas de refúgio. Milhares de quilômetros quadrados são pouco explorados e a Austrália já redescobriu várias vezes espécies animais que se acreditava extintas há muito tempo. Então, por que não também o canguru gigante? Número 3. Águia de Haast.
A águia de Haast foi a maior ave de rapina conhecida dos tempos modernos, com uma envergadura de até 3 metros. Ele caçava principalmente moas, enormes aves corredoras da Nova Zelândia, e provavelmente desapareceu há cerca de 600 anos após a extinção de suas presas. Mas nem todos estão convencidos. Em lendas maoris, existem relatos sobre enormes aves negras que eram capazes de sequestrar pessoas. E até mesmo caminhantes modernos relatam, no sul de Fiordland, aves de rapina do tamanho de um ser humano. A paisagem da Nova Zelândia é selvagem, acidentada e de difícil acesso. Alguns biólogos não descartam a possibilidade de que uma população remanescente extremamente pequena tenha sobrevivido em regiões que quase nunca foram investigadas cientificamente. Se a águia de Haast ainda estiver viva, será a redescoberta de uma ave mais espetacular de todos os tempos. Número 2. Titanoboa. Titanoboa era uma serpente gigante da época posterior aos dinossauros. Fósseis mostram que ela podia chegar a 20 metros, maior que qualquer piton ou sucuri viva hoje. Oficialmente, foi extinta 60 milhões de anos atrás. No entanto, há relatos perturbadores vindos da região amazônica. Pescadores, soldados e indígenas contam histórias sobre cobras tão grossas quanto troncos de árvores. Dizem que algumas seriam capazes de virar barcos inteiros. Especialmente na região de fronteira entre a Colômbia e o Brasil, essas histórias aparecem repetidamente. Pilotos também relatam repetidas vezes avistamentos nos rios que não conseguem explicar. O que é certo, a floresta tropical guarda muitos segredos. Mais de 90% de sua área foi apenas superficialmente estudada do ponto de vista biológico. E se uma pequena população se adaptou à profundidade dos pântanos, talvez a titanoboa ou um parente próximo ainda tenha sobrevivido. Seria um choque para a paleontologia, mas não é impensável. Número 1. O salamandra gigante das Trinity Alps. No norte da Califórnia, nas remotas montanhas Trinity, moradores locais relatam há décadas a existência de um animal incomum. Uma salamandra gigante e viscosa, que vive em riachos frios de montanha e supostamente chega a mais de 1,5 metros de comprimento. Isso lembra muito a salamandra gigante japonesa e chinesa. Espécies que existem até hoje, mas apenas na Ásia. Oficialmente, não existe nenhuma espécie comparável na América do Norte, mas relatos vão dos dias atuais até o século XIX. Pesquisadores que coletaram amostras na região encontraram vestígios incomuns de DNA nas águas. Alguns especialistas em herpetologia acreditam realmente que pode se tratar de uma população relíquia. Um ramo evolutivo que se desenvolveu de forma isolada na Califórnia. Isso nunca foi confirmado, mas o mito continua vivo, assim como a esperança de uma descoberta sensacional.